Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje as nossas reflexões no capítulo 16 do Evangelho de João e para tanto leremos os versos 1 até o 4, porque assim nos diz a palavra de Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Meus amados, Jesus mostrou aos discípulos que ele haveria de padecer e morrer na cruz e então ressuscitar e ascender ao céu. E que após isto, ele enviaria o Espírito Santo e os discípulos passariam a testemunhar a respeito dele, sofrendo assim o ódio, o desprezo e a perseguição. Eles deveriam estar cientes destas coisas para que não ficassem escandalizados quando elas acontecessem. Se existia algo que todo judeu temia, era ser expulso da sinagoga, pois isto transformava a pessoa num ser marginalizado pela própria sociedade. E isto certamente iria acontecer com os seus discípulos, conforme prenunciou o Senhor Jesus. E o que era ainda pior, por causa da perseguição religiosa que se levantaria, muitos considerariam estar fazendo um serviço, prestando um favor a Deus ao matar os discípulos por considerá-los hereges. Tudo isto que previu Jesus veio de fato a acontecer mais tarde. Um dos fatos mais notórios neste sentido foi a morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7. Estevão, afirma o texto, estava cheio de graça e poder e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Movidos então por inveja e ciúmes, alguns judeus, tomados de zelo religioso, discutiram com ele, mas não podiam, segundo está escrito, sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Por isto subornaram alguns homens para que afirmassem que ele blasfemava contra Moisés e também contra Deus. Com isto, causaram um grande tumulto e, finalmente, o levaram à força perante o Sinédrio. E ali, então, perante aquele tribunal religioso, a aparência de Estevão se tornou de maneira transcendente como a de um anjo. E, tomado de poder, começou a testemunhar perante todos com muita ousadia a respeito do Cristo de Deus, referindo-se à pessoa de Jesus. Sendo que em seu testemunho citou de forma breve a história de Abraão, de Jacó, de Isaac e José, passando por Moisés, pelo qual, disse ele, lhe foi dado palavras vivas para transmitir ao povo, mas que foram rejeitadas pelos seus pais, que em seus corações voltaram ao Egito, ao lugar da escravidão, ou seja, voltaram-se para a idolatria. Em seguida, em seu discurso, Estevão citou a Davi e a Salomão, que foram os responsáveis pela edificação do templo em Jerusalém, obra da qual os judeus muito se vangloriavam. E nesse ponto, Estevão voltou-se para aqueles homens que o ouviam e disse com palavras firmes que eles eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, que sempre resistiam ao Espírito Santo, assim como seus próprios pais o haviam feito. Seus pais haviam perseguido todos os profetas enviados por Deus e matado todos os profetas que haviam anunciado a vinda do Cristo de Deus. E agora, aqueles próprios homens que o ouviam haviam se tornado deliberadamente traidores e assassinos ao conspirarem e lançarem a Jesus na cruz. Ao ouvir tais palavras, afirma o verso 54 do capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos,
aqueles homens foram se enfurecendo em seus corações a ponto de rilhar os dentes contra ele. Todavia, Estevão, ao invés de olhar para aquele cenário, estando cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqueles homens taparam os ouvidos a fim de não ouvir mais nenhuma das palavras que Estevão pronunciava e, por fim, arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, e ali então o apedrejaram. Agora prestem bem a atenção nos seguintes detalhes mostrados nos versos 58 e 60 e que eu destaquei, pois tem a ver com o conteúdo da nossa reflexão. Assim lemos nos referidos versos. No 58, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. No verso 60, e Saulo consentia com a sua morte. Mais tarde, já convertido ao Evangelho, Saulo, agora conhecido como Paulo, deu um testemunho revelador ao dizer, conforme está registrado no capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Disse ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas os sacerdotes e todos os anciãos. Com tais palavras, Paulo confessou ter não somente consentido com a morte de Estevão, mas também ter promovido a prisão e a punição de muitos outros dos discípulos de Jesus, pois entendia, na época, que estava fazendo isto porque tinha zelo pelas coisas de Deus. Paulo não somente foi um agente que levou ao cumprimento da profecia proferida por Jesus aos seus discípulos, como também, por ter se convertido, tornou-se objeto da perseguição dos religiosos que julgavam prestar serviços a Deus com tal atitude. Isto revela o quanto uma pessoa religiosa, ainda que sincera, pode estar sendo vítima do auto-engano, posto que comete atos perversos pensando estar prestando um serviço a Deus. No caso dos discípulos, eles seriam perseguidos e até mortos, porque aqueles que se diziam tementes a Deus se mostrariam incapazes de reconhecer a divindade de Jesus, rejeitando, e com isto, rejeitando também a Deus, o Pai. No verso 4 deste capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus deixou bem claro que estava dizendo isto aos discípulos para que, quando acontecesse todos aqueles atos de violência contra eles, os mesmos não fossem tomados de surpresa. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, afirmou o Senhor Jesus, com o intuito de mostrar aos discípulos que todo o ódio que era voltado contra a sua própria pessoa, enquanto estava fisicamente presente, se voltaria contra os seus discípulos na sua ausência. O que revela que toda a perseguição e ódio aos discípulos, na verdade, é perseguição e ódio contra Jesus, o Cristo de Deus, e contra o próprio Pai. Que isto nos sirva de alerta. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que dominam este mundo hostil e que impelem os homens à rebelião contra o Cristo de Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por essa preciosa advertência que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Não apenas aqueles discípulos ali presentes, que sofreram de fato muita perseguição e ódio, mas também a nós, nos dias de hoje, que somos teus discípulos. Em muitas partes do mundo, a perseguição continua. Estamos ainda num país livre, mas com certeza haverá um tempo em que essa perseguição, que hoje
parece branda e até disfarçada, ela vai se levantar de uma forma mais ostensiva e que possamos estar preparados para esse tempo, para mantermos-nos firmes na fé, para testemunharmos a respeito do Senhor e para estarmos preparados para que resistamos ao mal, ficando firmes na fé para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. É a oração que fazemos no nome dele. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.